Gente, eu estou aqui com o Dr. Bruno Pessoa, médico veterinário, doutorando em animais silvestres e vice-presidente do Instituto Pro Silvestre. Tudo bem, doutor? Olá, Catuxa, tudo em paz. Doutor, nós trouxemos o senhor aqui justamente porque é um papel fundamental para o Instituto Pro Silvestre, né? São os veterinários. E é um trabalho grande, né, doutor? Isso, é um trabalho assim imenso, porque há uma complexidade de se compreender um animal silvestre, né? Que por questões fisiológicas, questões anatômicas, diferem muito dos animais domésticos, que são os cães, os gatos, né? É isso que eu pensei. Um médico que ele fica especialista em animais silvestres tem que estudar muita coisa, muito corpo diferente. Tem que estudar muito e, assim, trabalhar um pouco a humildade e saber que nós nunca estamos prontos, porque, assim, de repente, até mesmo assim, das aves, a gente vê que nós temos o que? Nós temos as gêmeas que têm quase 1,5 m. A gente vai trabalhar com beija-flor, que pesa 8 gramas. Então, assim, sempre a gente está no processo de aprendizagem. Embora a gente compreenda as aves, embora a gente compreenda os mamíferos, a gente vai ver as particularidades de cada um para poder atuar de forma correta e digna. Então, é um trabalho bem feito, né? E é isso que eu acho fantástico, viu, doutor? Parabéns pelo seu trabalho e parabéns pela sua disponibilidade de trabalhar num projeto tão nobre como o Instituto Pro Silvestre. Viu, Acaba doutor? sendo uma questão mesmo de honra, de profissão, né? E eu acabei não agradecendo a questão desse espaço, né? Que a TV Pet Show abre pra gente. Então, muitíssimo obrigado, Catuxa. Nós que agradecemos. Nós tivemos aqui a Elisiane, que é a presidente do Instituto, e ela falou muito da importância do seu trabalho para o Instituto. E a gente queria falar um pouco disso. Ela falou até quando os animais são resgatados, e agora a gente queria falar a partir de quando são resgatados. Como é todo esse trabalho? Processo, assim. Nós temos duas frentes, né, desses animais. Nós temos animais que a gente recebe, que são animais de resgates, que geralmente eles sofreram alguma ação antrópica, às vezes é questão de uma ave que se encheu no ninho de cerol, às vezes é uma onça que foi atropelada, ou então um guaxinim, então assim, isso acaba chegando esses animais até a gente, ou então os animais que são oriundos do tráfico, né, e quando vem oriundos do tráfico, geralmente são animais que vêm de feira, que geralmente a grande maioria são aves. O que acontece? Esses animais, quando chegam até a gente faz um trabalho de triagem. Para quê? Para saber se esses animais estão aptos à natureza, se eles têm lesões, se eles precisam passar por algum tipo de exame, seja um raio-x, seja uma tomografia, que a gente também consegue fazer tomografia desses indivíduos com nossas clínicas parceiras. Então, assim, a partir do momento que a gente faz um diagnóstico desse indivíduo, a gente vai para o processo de reabilitação. Tem alguns animais, que geralmente os que chegam das feiras, eles são animais que são recém-capturados, são animais bravios, chamados bravios. Então, esses animais que estão nesse processo, que são bravios ainda, então eles precisam de um retorno mais rápido à natureza. Por quê? Pela questão do estresse. Então, cada vez que esses animais ficam presos, há um estresse bem maior, aí altera a questão de nutrição, e acaba ficando com a imunidade baixa e acaba adoecendo. Então, esses animais que chegam nesse estado e que são rápidos a voltar, então, o processo é muito rápido. A gente fica 3 dias com ele, faz a questão de fazer um equilíbrio fisiológico dele, a questão de uma nutrição, de acabar um pouco com a desidratação, para poder serem soltos. Mas aí tem aqueles outros que realmente precisam, às vezes, do quê? De um cuidado maior. Às vezes, quando é um animal que vem com uma lesão em asa, porque às vezes eles ficam naqueles ambientes que são inóspitos, né? Colocam às vezes 20 animais, né? Aqueles quadradinhos pequenininhos, e acaba vindo às vezes com fratura em asa, fratura em pata. Aí às vezes os animais precisam passar por um outro procedimento maior, às vezes até mesmo cirurgia. Aí então os animais ficam um tempo maior com a gente, internados, a gente faz toda a avaliação depois desse internamento, a gente vê se for uma ave, faz a questão de voo, se ele está voando, se ele não está voando, para retornar à natureza. Se for uma questão, seja um predador, uma ave de rapina, um gavião, a gente tem que ver se ele está apto a predar, apto a caçar, porque ele precisa caçar, precisa se alimentar no meio ambiente. Então, assim, a gente precisa fazer esse trabalho com ele também. Se for uma questão de onças, que a gente já teve até com 2 onças agora lá no CETES, então tem que fazer todo esse processo, às vezes, de acompanhar o crescimento desse indivíduo, fazer uma nutrição adequada para poder ter desenvolvimento de musculatura, desenvolvimento ósseo, e saber depois se esse animal está apto à caça, porque são predadores, querendo ou não. E depois que faz todo esse processo que a gente faz a examinação e vê se há possibilidade da soltura ou não. Lembrando que todos os animais que passam pelo Instituto Pro Silvestre, o retorno sempre que a gente pensa que é o retorno à natureza. O objetivo final é esse. Claro que nem sempre os indivíduos conseguem realmente ter esse objetivo final, mas se não, a gente tenta trabalhar uma qualidade de vida com eles, né? Doutor, e quando chega, eu fico pensando, quando vem esses animais do tráfico, geralmente vem em muita quantidade. E como é que é feito? Como é que você se disponibiliza para pegar? É um regime de plantão? Isso? A gente fica, às vezes, em regime de plantão. Tipo assim, se a DPMA vai fazer uma operação, às vezes, assim, a gente já fica um pouco de salvaguarda, geralmente eles fazem esses plantões, esses procedimentos no final de semana, que são onde tem as feiras. E nós temos um trabalho muito bacana, que é o trabalho com nossos corupiras, que a gente chama, que são nossos voluntariados, que são geralmente estudantes de veterinária, estudantes de zootecnia, de biologia, que dão esse suporte para a gente. Então, quando tem uma ação dessa,
conhece, a gente tem toda uma equipe formada para poder fazer o mais rápido possível, dar um suporte para esses indivíduos que chegam até o Instituto. E chega morto, doutor, no meio Chega. Infelizmente chega, principalmente aves, chegam muitas aves mortas. Mas assim, o que a gente tem trabalhado hoje em dia? Porque assim, com esse trabalho em conjunto, com o DPMA, também o trabalho junto com bombeiros, o que a gente pede para eles? De ser o mais rápido possível no transporte desses indivíduos. Porque a questão da agilidade pode ser a questão de salvar a vida desses indivíduos, entendeu? Então assim, hoje em dia a gente diminuiu muito a questão da mortalidade. Por quê? Porque a gente sabe que os outros órgãos parceiros da gente, como CETAS, como os locais que podem receber esses indivíduos, acabam sendo, quando é final de semana, feriado, aquela questão de ser um órgão que não funciona, a questão, né? Então, assim, apareceu o Instituto Pro Silvestre e a gente consegue receber esses animais. O que acontecia anteriormente? Às vezes os animais eram apreendidos no sábado e entregues só na segunda, então aumentava ainda mais o índice de mortalidade. E hoje em dia, não, seria recebido no sábado a gente está de prontidão, já pronto para atender esses indivíduos. E aí, o que acontece quando tem que ficar um tempo sob seus cuidados? Aí, onde é que fica, doutor? Assim, nós temos não tem um abrigo, né? Tem que contar com o voluntariado. Nós temos, assim, várias questões. Porque, assim, nós temos alguns recintos, realmente, que são cadastrados junto com o IBAMA, que é em Aquiraz. Esses recintos, a gente tem lá grupos de psitacídeos, como papagaios e periquitos, que é para poder fazer a questão da socialização com outros indivíduos, assim como também a questão de reabilitação do voo. Formamos o grupo e depois, em áreas cadastradas do IBAMA, nós fazemos a soltura conjuntamente com o IBAMA ou SEMASSE. Mas nós temos esses animais que precisam de um cuidado maior. Aí aqui fica o nosso agradecimento das clínicas, a clínica Bicho do Mato, que realmente fica lá, internado, que juntamente com o Marcelo Jucá, que também é veterinário, e também faz parte do Instituto Pro Silvestre. Nós também temos a clínica Geração Silvestre, que também dá um suporte para a gente, assim também como o Centro de Olhos, que está sempre aberto com a doutora Misa. Fica o nosso muito obrigado, que a gente faz lá as tomografias, raio-x, exame de sangue. Então, assim, a gente tem esses parceiros com o Instituto Pro Silvestre para poder realmente atender esses animais. Doutor, e a gente sabe, claro, que o objetivo final é voltar para o habitat. E quando não dá de jeito nenhum, aí o que acontece? Qual é o futuro desses animais? É o futuro, né? A gente fica um pouco triste porque realmente o nosso objetivo principal é a questão da soltura. Mas quando ele não está apto à natureza, aí nós temos alguns caminhos que a própria legalidade pode acontecer junto com os órgãos competentes, que é destinar para algumas instituições. Pode ser para pesquisa, assim como nós temos hoje em dia uma parceria com a Universidade Estadual do Ceará, junto com o professor Vicente, que está fazendo a questão da reprodução e clonagem junto com os veados catingueiros, que é uma espécie ameaçada de extinção. Então, quando é um veado catingueiro, já tem esse projeto de ir para lá. Quando, de repente, é uma ave, a gente pode ver uma questão de um zoológico, quando esse animal não está apto, assessor, ou então para criadouros. Nós também temos a questão do conservacionismo. Como assim, Bruno? Tem alguns animais que estão em perigo de extinção, né? Ou estão ameaçados, ou estão vulneráveis. Então, esses indivíduos, às vezes, eles não podem retornar à natureza, mas eles vão para projetos de conservação. Eles podem se tornar matrizes daquele projeto de reprodução, e a partir daquele projeto, os filhotes deles vão soltos à natureza, para os processos de reabilitação e serão soltos. Então, assim, enquanto esse animal ele não vai, digamos assim, exercer o papel ecológico dele solto, mas ele pode dar milhares de dados para a gente, de questão de biologia, de questão de pesquisa, de questão de reprodução, quer dizer, não é um animal que a gente pode dizer assim que está morto, ou então vamos eutanasiar porque ele não tem condições de retornar à natureza. Não, ele pode ter várias funções e pode nos ajudar, principalmente a questão de reprodução e principalmente a questão da biologia molecular mesmo. A gente compreender como são esses animais, que é uma lacuna muito grande de pesquisa com animais silvestres. Doutor, muitíssimo obrigado pela disponibilidade e pelo seu trabalho. Agora, antes de encerrar, eu gostaria muito que você falasse das redes sociais do Instituto para quem quiser acompanhar o trabalho. Tá certo, Catuxa. Fica aqui o nosso agradecimento à TV Pet Show, assim como também vamos falar um pouco na questão da nossa mídia social, né? Que o Instagram é @Instituto Pro Silvestre e o site é institutoprosilvestre.org. Muito obrigada, doutor. A minha pet dica de hoje é: vamos aprender a conviver com os animais silvestres que estão adaptados às cidades? A coruja não traz má sorte. As serpentes não vão mamar nas mulheres que estão lactantes. Vamos aprender a respeitar esses animais. Eu sou a Isabelle, esse é o Lucas e nós somos tutores do Zeus, nosso Weimaraner de 10 anos. E a gente está aqui para dar o nosso depoimento sobre a nossa experiência com a clínica OptiVet e com toda a equipe da doutora Mirza. Nós queríamos agradecer por todo o carinho, todo o cuidado que vocês tiveram durante o atendimento com o nosso filho. E ele teve uma questão de úlcera indolente e a gente não hesitou em levar para a doutora Mirza, porque a gente sabia que ela era a profissional para esse procedimento. Então, ela utilizou uma técnica que é o uso da pele da tilápia para fazer o tratamento dele.
E a gente está assim muito maravilhado porque a cicatrização, além de tranquila, foi muito rápida e a úlcera era séria. Então, assim, muito grata à doutora Mirza pelo carinho, pela atenção. Muito obrigada à equipe da doutora Mirza por toda essa atenção que vocês tiveram e a gente sempre vai confiar em vocês. Muito obrigada, equipe Top Vet.